Bom dia, família RVN. Meu nome é Alia e hoje vamos falar sobre o sacrifício de Isaac. É meio legal como as tarefas desta semana aconteceram, porque na segunda-feira Andy falou sobre João Batista e sua morte. Então, se você pensa em João Batista, imagina que ele abriu o caminho para Jesus. Na terça-feira, Cindy falou sobre a crucificação de Jesus. E hoje estou falando sobre o sacrifício de Isaac, que foi meio que um prenúncio da chegada de Jesus. Amanhã, Jéssica vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E é tão legal como todo dia é planejado para que Jesus receba toda a glória e seja o ponto focal desta manhã. Então, antes de começar, vou apenas orar. Senhor, agradeço pela Sua palavra hoje. Agradeço, Deus, por ter tido essa oportunidade de falar esta manhã, Senhor. Peço que você fale e só você fale, Deus. Peço que eu diminua para que você possa crescer em mim, Deus. E peço que, seja o que for que você queira que seja dito, você diga, Deus. Senhor, eu só te dou toda a glória esta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, esta manhã, vamos estar no capítulo 22 de Gênesis. E como vou alinhar isso, é que vamos ler o capítulo inteiro, talvez até o verso 14, então não o capítulo inteiro, para termos uma visão geral. E então vamos linha por linha e analisar. E hoje estou lendo a Bíblia Expositiva, a versão do New King James, mas eles explicam muito bem cá. Então, capítulo 22. E aconteceu, depois de ver essas coisas, que Deus realmente testou Abraão. E disse-lhe, Abraão. E ele disse, Abraão disse, eis que aqui estou eu. E ele disse, pegue agora seu filho, seu único filho, que você ama tanto, e vá para a terra de Moria. Moria significa provedor de Jeová, e ofereça-o lá como holocausto em uma das montanhas, como eu te digo. E Abraão levantou-se cedo pela manhã, selou seu burro e levou seus dois jovens com ele. E Isaque, seu filho, na cúpula de madeira para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5. E Abraão disse aos seus jovens: Fiquem aqui com o burro, e eu e o rapaz iremos lá adorar, e voltaremos a vocês. E Abraão pegou a madeira do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele pegou fogo na mão e uma faca, e eles não quiseram, e os dois subiram juntos. E Isaque falou com Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E Abraão disse: Aqui estou eu, meu filho. E ele disse: Eis que temos o fogo e temos a lenha. Mas onde está o cordeiro do holocausto? Versículo 8. E Abraão disse: Meu filho, Deus vai-se dar um cordeiro para um holocausto. Então eles foram juntos, e eles chegaram ao lugar que Deus lhe havia falado. E Abraão construiu um altar ali, e organizou a madeira, e amarrou Isaque seu filho, e colocou seu filho sobre o altar, sobre a madeira. E Abraão estendeu a mão, pegou a faca para matar seu filho, e o anjo do Senhor o chamou e disse: Abraão, Abraão. E Abraão disse: Aqui estou eu. E ele disse: Não coloque a mão no rapaz, nem faça nada com ele. Por enquanto sei que você teme a Deus, já que não privou seu filho, seu único filho, de mim. E Abraão ergueu os olhos e olhou para contemplar além dele um carneiro preso no matagal. E Abraão foi e pegou o carneiro e ofereceu-lhe como holocausto no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar de Jeová Jiré, que significa que o Senhor proverá. Como se diz, até hoje, na montaria do Senhor será visto. Então eu quis ler as Escrituras inteiras para que pudéssemos ter uma base em uma imagem verdadeira, esta manhã. E agora vamos só ir, meio que verso por versículo. Quando eu orava sobre esta Escritura, esta ou ontem e esta manhã, eu me perguntei, eu pensei, Senhor, eu sei que eu posso, sei que, sabe, meu rico quer que eu fale com a necessidade, mas o que você quer que eu fale com Jesus? Ou o que você quer que eu diga a Deus? E a necessidade é Jesus. Então, o ponto central desta manhã será como Deus nos mostrou, nas Escrituras antigas, a previsão de Jesus, seu Filho, o Filho que Ele ama tanto, vindo morrer na cruz pelos nossos pecados para que possamos ser reconciliados com Ele. E também podemos ver o coração do nosso Pai esta manhã através de Abraão. Então vamos dizer o seguinte: vamos seguir linha por linha. Verso 1. E aconteceu, depois de ver essas coisas, que Deus realmente testou Abraão e disse a ele: Ele disse: Eis que estou aqui. Abraão disse: Eis que aqui estou eu. E ele disse: Pegue seu filho, seu único filho, que você ama tanto, e vá para Anciarrá, a terra de Moria. Bem aqui, parei, e tudo em que conseguia pensar era em João 3,16. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está dizendo a Abraão aqui: Agora leve seu filho, seu único filho, que você ama tanto. Lembre-se, Abraão só teve Isaque quando ele já estava velho. Se você voltar a algumas escrituras antes,
Literalmente diz em 21, versículo 2. Diz: Pois Sara concebeu e deu à luz um filho de Abraão na velhice, naquele tempo determinado que Deus lhe falou. Então Isaac rezou a vida toda por um filho, por alguém que viesse e ajudar a viver seu legado. Ele teve apenas um filho pelo qual orou durante toda a vida. E veja aqui, Deus está dizendo a Abraão: Vá e leve seu filho e sacrifique-o. Fico imaginando como Abraão se sentiu naquele momento. Ouvir a voz do Senhor dizer: Pegue seu filho que você ama tanto, o filho pelo qual você orou a vida toda, o filho por quem esperou, o filho por quem você se manteve firme. Eu me pergunto como Abraão se sentiu naquele momento, mas me pergunto como Deus, nosso Pai, se sentiu quando chamou Jesus para fazer isso. Então vamos continuar. Vamos para o verso 3. E Abraão levantou-se cedo pela manhã com obediência pronta, selou seu burro, levou dois de seus jovens com Isaque e seu filho e a argila para a madeira do holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Abraão se movia com obediência rápida. Quando ouviu a palavra do Senhor dizer: Leva seu filho, que você ama tanto, seu único filho, por quem esperou tanto tempo que orou diante de mim. Leve seu filho e sacrifique-o. Abraão escolheu agir com obediência rápida. Ele não lutou contra Deus. Ele não disse: Bem, nas Escrituras não diz isso. Ele não lutou contra Deus. Ele não foi para Deus, mas eu esperei pelo meu filho a vida toda. E agora você quer levá-lo embora? Eu não entendo Deus. Por quê? Por quê? Porque Deus? Ele não fez isso. Não. Confiava tanto no Senhor e temia tanto o Senhor que agia com obediência pronta. Que Versículo 4. Então, no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5. E Abraham disse aos seus jovens: Fiquem aqui com o burro, e eu e o rapaz iremos lá para adorar e voltaremos para vocês. E o expositivo aqui, quando diz nós vamos e vamos adorar, o expositivo diz louvor é o que fazemos enquanto adoramos é o que somos. Cada parte e partícula de nossa vida e vida deve ser adorada ao Senhor. Então, quando Abraão está reunindo todas essas coisas, ele precisa reunir o fogo. Ele precisa juntar a lenha. Ele reúne seus servos com obediência rápida. É adoração ao Senhor. É louvor ao Senhor. É Senhor. Eu te temo acima de tudo na minha vida, Senhor. E diz: Vamos continuar. Indo. Verso 6. E Abraão pegou a madeira do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Quando virmos essa escritura, vou repetir. E Abraão pegou a lenha, então ele tem essa grande pilha de lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho. Em quem você pensa? Em quem você pensa? Você pensa em Jesus quando ele tinha a cruz nos braços e caminhava em direção à montanha porque seu Abraão e seu filho estavam prestes a subir essa montanha para serem sacrificados. E você vê Jesus com os braços nesta cruz, ele carregando a cruz, como quer que a tenha carregado, e ele está carregando essa madeira assim como Isaac fez de livre vontade. É uma tomada expondo o plano de Deus para a eternidade. Desde o início no Egito, tudo começou sacrificando animais, transferindo o pecado, nosso pecado, na cabeça de um animal. E Deus disse que essa vontade que vai te trazer perdão. De repente, você vai até Abraão e você vê a mesma coisa surgindo, significando que você tem Abraão é Deus, Jesus é Isaac e ele está sacrificando seu próprio filho. Uhum. Então você tem que ver esse tema ao longo de toda a Escritura. Amém? Então, Isaac, carregar a madeira é simbólico de Jesus Cristo carregando a cruz. E quando Abraão pegou o fogo em sua mão, foi um julgamento. Era um típico julgamento de Deus que recorria sobre Cristo. Ele pegou o fogo e uma faca, e que isso é simbólico. A faca simboliza Jesus morrendo na cruz para que ele morresse. E os dois subiram juntos. Eu me pergunto, então Abraão está carregando esse fogo. Ele carrega a faca na mão e sube a montanha. O pai de seu único e único filho que ele está subindo essa montanha com ele. Ele tem seu filho ao lado, que está levando essa lenha de bom grado, aliás, que está subindo essa montanha sem sacrifício, aliás. Fico me perguntando como Abraão se sentia quando ele sabe que está prestes a sacrificar seu filho diante do Senhor. E Isaac falou para Abraão, seu pai, e disse: Meu pai, meu pai. E ele disse, Abraão disse: Aqui estou eu, meu filho. E ele disse: Eis que temos o fogo e temos a lenha. Mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Verso 8. E Abraão disse: Meu Deus, meu ou meu filho, Deus dará a si mesmo um cordeiro para um holocausto. Então os dois subiram juntos. Então você pode ver isso bem. Vamos continuar. Então, número 9, verso 9. E eles chegaram ao lugar que Deus lhes dissera.
E Abraão construiu um altar ali e colocou a ordem de madeira e amarrou seu filho e o colocou sobre o altar sobre a madeira. Então, subindo a montanha, Isaque está levando a madeira de bom grado, assim como Jesus carregou a cruz. O pai, Abraham, o pai, está carregando o julgamento e carrega o simbolismo de que seu único filho está prestes a morrer. E o pai, nosso pai no céu, está assistindo a tudo acontecer porque lembre-se, isso é uma previsão da chegada de Jesus. E lembre-se, então Abraão está subindo essa montanha, sabendo que precisa ser feito porque Deus o chamou para fazer isso. Deus quer testá-lo, também ao nos prever, e quanto a Deus Pai, quando Ele carrega o julgamento e está carregando a faca e está vendo tudo acontecer, se você ler Mateus 26 e 27, é realmente essa imagem aqui que estamos subindo quando Abraão e seu filho estão subindo a montanha. Se você olhar em Mateus 26 e 27, pode ver todo o coração do que está acontecendo, todos os pequenos detalhes. E você não consegue deixar de se perguntar: Deus, você está assistindo a tudo isso e está carregando esse julgamento e está carregando aquela faca. Então vamos continuar. Então, quando diz no versículo 9, e Abraão construiu um altar ali e colocou a madeira em ordem, imagine que Abraão pegou a madeira do filho e está organizando uma por uma, uma por uma. Ele está construindo um altar para o Senhor diante do Senhor, um por um, um por um. Esse velho, já idoso, está pegando essa madeira e colocando-a no chão. Como ele se sentia? Rezei ao Senhor. Eu disse: Senhor, como Abraão se sentiu naquele momento em que ele literalmente está fazendo um altar diante do Senhor com a madeira, um por um. Como ele se sentia. E eu perguntei ao Senhor. Eu disse: Senhor, como você se sentiu? Abraão? E só posso pensar que Abraão se sentiu abalado até o cordão. Ele precisa obedecer ao Senhor porque confia nele e teme o Senhor. Ele ama tanto seu filho, mas algo precisa ser feito porque o Senhor o chamou para isso. E foi só isso que perguntei e disse: Senhor, como Abraão se sentiu? Tudo em que eu conseguia pensar era que ele estava abalado até o âmago quando Abraão pegou essa madeira e a colocou de lado preparando seu filho. Ok, eu disse, Senhor, você vê isso em você vê nas Escrituras, diz, e ele amarrou seu filho e o colocou no altar sobre a madeira. Então Abraão aqui está levando e amarrando seu filho. Ele está amarrando o filho bem aqui. Ele está amarrando o filho por todo o corpo. O que o Isaac está fazendo? Não diz nas Escrituras que Isaac lutou. Você tem que pensar que Isaac não era um garotinho. Ele não podia ser pequeno, precisava saber o que estava acontecendo. Ele precisava ser velho o suficiente para entender o peso do que estava acontecendo, porque não conseguiria carregar toda aquela lenha se fosse um garotinho, e seria tão impossível de resistir. Então Isaac está sentado aqui. Ele está permitindo que seu pai, que ama tanto, seu pai, seu único pai que. Obrigado, Senhor. Ele está amarrando o filho. E Isaac está permitindo que isso aconteça de bom grado. Jesus de boa vontade. Imagine isso porque eu folheei as duas escrituras. Jesus foi voluntariamente amarrado. Vai tão fundo que ele está voluntariamente amarrado. Ele foi voluntariamente chicoteado com cacos que haviam dicas de chumbo sobre eles. Então ele foi chicoteado e ele foi espancado. Ele foi espancado. Há um ponto em que eu lembro. Eu sei que não estou saindo das escrituras porque estamos falando de Jesus. O ponto agora é Jesus. Então há um ponto nas escrituras, Mateus 26, onde Jesus é amarrado pelos soldados, amarrado pelos fariseus, amarrado pelos escribas. Ele entra naquele templo cheio de saduceus, cheio de mestres, cheio de pessoas de lei religiosa, e essas. Aconteceu na casa de Caifás? Sim. Na noite antes da crucificação, Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote e os soldados tinham o direito dele. Sim. Por isso ele levou uma surra, e o nariz quebrou e sangrou por toda parte. Sim. E diz até o ponto em que o pastor Rick acabou de dizer em Mateus 26 diz: esses professores de direito religioso, todas essas pessoas nesta casa, os soldados romanos, todos os professores de direito religioso, começaram a dar tapas nele. E eles perguntam: Você é real quem te deu um tapa dessa vez? Eles profetizam para nós, profecia para nós. Quem te deu um tapa dessa vez? Jesus, o Messias. E o que Jesus faz? Ele aceita de bom grado enquanto está amarrado. Ele não luta. Quis pintar esse quadro para você porque é pesado. É importante o que Jesus fez por nós na cruz. Quero pintar esse quadro hoje de manhã. Então você vê Isaac, ele está sendo amarrado voluntariamente e está sendo deitado voluntariamente naquele altar diante do Senhor. E Abraão estendeu a mão com sua faca. Olha só, ele pega uma faca e estende a mão. E tudo em que eu conseguia pensar era: então, ai meu Deus, desculpa pessoal, vocês não podem, os caras não podem me ver. E está com uma faca na mão.
E quando ele está assim, então imagine o quadro que acabamos de pintar. Ele pega uma faca, fico imaginando como ele se sente. Se eu pudesse, se estivesse quando estivesse orando, tudo que eu conseguia pensar era que ele era assim com a faca. Isso é significativo de Senhor, eu me rendo diante de ti, Abraham. Abraham, lembre-se, aqui é o Abraham. Senhor, eu simplesmente me rendo por você. Eu sei o que precisa ser feito. Eu sei que você me chamou para fazer isso. Eu sei que há julgamento que precisa ser tomado. Eu simplesmente me rendo diante de você, Senhor. Você é Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, e tem um plano maior do que eu. Você sabe muito mais do que eu. Você está aqui do começo ao fim, Deus, e eu simplesmente entrego meu filho. Eu entrego o que estou prestes a fazer diante de você, Senhor. Ele está em um lugar de rendição. Verso 11. Vamos ler. Cá. Verso 11. E o anjo do Senhor, e esse foi o próprio Senhor que chamou. Chamou sobre ele do céu e disse: Abraão, Abraham. Provavelmente era mais como Abraão. Abraham. E ele. Abraham, disse: Aqui estou eu. No versículo 12, ele disse: Não coloque sua mão sobre o rapaz. Não coloque a mão no sol, nem faça nada contra ele. Pois sei que temes a Deus, já que não retiveste teu filho. Pois eu, o que conhece, sabia que você temia a Deus e que não privaria seu filho de mim, seu único filho de mim, o único filho que você ama, o único filho que você tem. Número 13. E Abraão ergueu os olhos e olhou, e eis para trás um carneiro preso no matagal. E essa é a doutrina da substituição sendo estabelecida. Então, quando pecamos, quando desde o princípio dos tempos, desde Adão e Eva até agora, até nossas vidas, deveríamos ocupar esse lugar. Seja um carneiro, toda vez que pecávamos, tínhamos que pegar um carneiro, tivemos que pegar um pássaro. Se você mentiu para sua mãe ou para quem quer que fosse, ou você fez isso ou aquilo, toda vez que você tem que aceitar um sacrifício e você tem que ir e tem que se matar, realmente, chore quando esse sacrifício, quando você for e você tomar esse carneiro, você pega essa cabra, isso significa você. Isso significa o que você fez. Isso significa que você é. Então, quando Deus providenciou uma substituição, ela foi claramente exposta. O carneiro foi oferecido como sacrifício no lugar do filho dele, em vez de nós, em vez do que fizemos. Isso é exatamente como quando Jesus foi oferecido como nosso substituto. E Abraão entrou, pegou o carneiro e ofereceu-o para o holocausto em vez de seu filho. E Abraão chamou o nome do Senhor do lugar de Jeová Jiré, que significa que o Senhor proverá, como se diz até hoje na montanha do Senhor, será visto. Agora quero continuar, porque acabamos de ver essa coisa poderosa acontecer, simplesmente nos colocamos nas Escrituras e vimos que essa coisa poderosa aconteceu. Vimos o sentimento de Abraão, o pai que significa nosso pai no céu. Vimos o papel de Isaac, que significa Jesus, o sacrifício voluntário. Agora o que foi? Ficou meio pesado, mas o que é. Houve? Qual é a questão geral? Era um pacto confirmado. Foi um pacto que foi implementado. Era uma aliança para que pudéssemos ir diante de Deus e simplesmente ter um relacionamento com Ele. Então vou ler isso porque lembre-se, isso é um prodígio. Verso 15. E o anjo do Senhor invocou Abraão do céu pela segunda vez e disse: Por mim jurei, diz o Senhor, porque você fez isso e não recuou. Você é seu filho, seu único filho, porque me temeu, porque me amava, porque sabe que sou o Deus Todo-Poderoso, porque sabe que sou o provedor. Verso 17. Isso é uma bênção, eu vou te abençoar. E essa bênção também se refere a um aumento. E ao multiplicar, multiplicarei sua semente como as estrelas do céu e como um sanduíche na beira-mar. Isso significa que uma igreja está vindo. E sua semente processará ou possuirá o portão de seus inimigos. E isso fala de Jesus Cristo quando ele derrotava Satanás e ele removia o direito legal de Satanás para impedir qualquer homem de ser escravo. Esse direito legal era pecado e Jesus fez isso na cruz. Então, quando ele fez isso na cruz, quando morreu na cruz e ressuscitou, os portões do inferno foram derrubados. Ele pegou as chaves. 18. E em tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Esta semente é a vinda do Senhor e de sua linhagem. Porque você obedeceu à minha voz e obediência à palavra de Deus, obediência à voz é um requisito. Preciso tomar um copo d'água. Desculpa, pessoal. Só estou pensando. Estou só sentado aqui processando isso. Porque quando eu estava estudando isso, eu folheava as escrituras de Mateus 26 e 27, porque ela se conecta a tudo isso, e não pude deixar de pensar em Jesus na cruz. Obviamente, quero dar um depoimento rápido, bem rápido. E tem a ver com as pessoas não receberem o que Jesus fez na cruz. Você diz que está salvo da boca dele, mas seu coração talvez esteja longe dele, e seu coração não acredita que o que Jesus fez é suficiente para você. Vou te dizer uma coisa.
reacendido de 20 e 25. Eu estava em que estado mental estranho. Eu estava em um estado mental tão estranho. Minhas emoções estavam em toda parte. Tudo estava acontecendo. E sabe, eu tinha muitas emoções profundas que tinha desestabilizado com o Senhor. E eu vou receber oração no altar. E foi um dos meus bons amigos que orou por mim. E ela simplesmente chamou algo e eu disse caí no chão. Bati no chão com força e bati no chão rápido e simplesmente cedi. E todas essas emoções me invadiram. Eu tinha tudo em primeiro lugar, eu tinha todas essas emoções, tudo pelo que me senti condenado, tudo pelo que eu estava com raiva, tudo. Todo esse trauma passado, todo esse passado, seja lá o que eu tenha passado, e isso estava deixando o meu corpo. E o que vinha no lugar disso era o amor de Jesus por mim. Foi o amor de Deus por mim. Foi o que ele fez na cruz. E lembro de ver tudo, lembro de estar no chão. Meus olhos brilham de admiração porque tenho uma visão do número um. Tenho uma visão do reino de Deus. Senti como se tivesse tido uma visão do começo dos tempos, de como ele até nos amava no começo dos tempos. Eu fiquei maravilhado e me virei para alguém enquanto estava tendo esse momento, enquanto via todas essas visões e esse amor, e sentia todo esse amor de Deus. E eu olho para a pessoa. Estou no chão. Lembre-se, estou no chão. Eu tenho lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Olhei para a pessoa que está me ministrando e disse: eu não posso receber isso. Não posso receber isso. Isso é demais. Isso é ótimo demais. Eu faço isso e disse isso, e estou dizendo isso de boca própria. Eu disse isso. Eu disse: não entendo o quanto Jesus pode me amar. Não entendo o quanto gostamos, Deus pode me amar. Não entendo. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A mulher ao meu lado diz: tudo bem. Você não precisa. Você só precisa recebê-la. Você não precisa entender. Você só precisa recebê-la. Tão fácil. Não é tão fácil, certo? Coloca a mão na minha cabeça. Senhor, eu só rezo para que ela receba. Rezo para que ela receba seu amor ao máximo. E é como se algo tivesse quebrado. Algo simplesmente quebrou. Senti o amor de Deus. Eu vi o plano que Ele tem para todos nós, do começo dos tempos até o fim dos tempos, e foi lindo. Então só quero orar por nós esta manhã. Senhor, só te agradeço pela Sua palavra esta manhã. Agradeço por ter exposto tudo à vista no mundo do que estava acontecendo e do que está por vir. E agradeço por ter mostrado claramente o amor que tem por nós quando levou seu único filho, que você ama tanto, e o colocou no nosso lugar e tirou a vida dele, Deus, pela expiação dos nossos pecados, Deus. E se há alguém que ainda se condena, se ainda não entende o quanto você o ama, Deus, peço que você estenda a mão sobre ele agora, Deus. Peço que você toque o coração deles, Deus, e comece a rearranjar o coração deles, e comece a apagar toda essa condenação do coração deles, toda essa mentalidade corrompida que possam ter em relação a você, a Deus ou talvez aos outros, Deus. Peço que venha e limpe esse coração, Deus, para que possam te receber e não precisem entender, Deus. Eles não precisam entender o quanto você os ama. Eles só precisam receber porque você é tão bom assim, Deus. Eu te amo, Senhor, e te abençoo, Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém.